Oi, boa noite, pessoal. Então, hoje é dia 2 de março de 2026. Nós vamos para a nossa, eu creio que é a nossa quinta temporada, né? 22, 23, 24, 25, 26. Do projeto Rosa da Palavra e a travessia do Liso do Sussuarão, que é o momento que a gente está lendo o Grande Sertão Veredas, né? O Rosa da Palavra é um projeto de extensão da Faculdade de Educação da UERN, e nós já estamos nessa trilha desde 2022, lendo a obra de Guimarães Rosa. Esse ano, nesse semestre, nós vamos encerrar a leitura do Grande Sertão e no semestre seguinte a gente inicia lendo o Corpo de Bari, por sugestão da Regina Pereira, e ó, que todo mundo acatou, né? É o nosso grande desafio para o segundo semestre. Bom, eu escrevi a memória e vou lê-la agora. Vou só desligar aqui a imagem. Projeto Rosa da Palavra, a travessia do Liso do Sussuarão. Consegue me ouvir? Tranquilo, né? Pronto. Memória da travessia número 44, Sandro Soares. Mossoró, dezembro de 2025 a fevereiro de 2026. Maximé Jagussama Boa. Estamos retomando nossos encontros de leitura da obra Rosiana e, entusiasmados, nos reagrupando nesse drongo de valentes sujeitos, homens e mulheres da melhor qualidade, prontos para o consertar consertado da vingança final sob o comando do Urutu Branco e tendo a coragem macha de Diadorim como guia. Tecendo fio a fio sua moira, Riobaldo segue, agora sobrenominado de Urutu Branco, sua errática chefia, conduzindo o bando por caminhos tão insuspeitos quanto inesperados. Um chefe errático, uma cartografia errática. Em nosso último encontro, no distante 8 de dezembro de 2025, alcançamos o trecho em que o Urutu Branco revela ao narratário seu projeto mais que secreto e que vinha concebendo no íntimo, sem nunca revelar ao bando. Realizar nova travessia do Liso do Sussuarão. Do ponto de vista estratégico, talvez a decisão, talvez, talvez seja a decisão mais insana a ser tomada, pois a primeira tentativa de encarar o raso violente, um escampo dos infernos, um território áspero que não concedia passagem a gente viva, redundou em mortes, adoecimentos, desesperos e derrota do bando. Entretanto, antes desse anúncio, quando está se sentindo chefe de glórias, Riobaldo é surpreendido por estúrdia novidade. Os 5 urucuianos que haviam sido trazidos ao bando via Zebebelo, quando desceram o rio Paracatu numa balsa de Talos de Buriti, reivindicam agora deixar o Drongo e seguir em retorno às terras do Alto Urucu. Paulo Salles destacou a expressão usada por Diodato, do grupo dos urucuianos. A gente gastou o entendido, referindo-se aos tratos acertados com Zé Bebeiro, quando esse capitaneava o bando, e que conduziu os 5 a serem aceitos no grupo. Qual era esse trato? Era o de colaborar na vingança do assassinato de Joca Ramiro, mas que, passado o tempo que se passou e mudada a chefia como mudou, algo já não dava sustentação à presença deles na empreitada, sob o comando de Reobaldo. Aquele entendimento inicial já não fazia mais sentido. Para Adriana, reforçando essa perspectiva, os urucuianos se incomodavam
com o fato de que as coisas demudaram e, portanto, o entendimento se desgastava. Pena ressalta que eles haviam percebido que o bando estava se distanciando em demasia, desculpe, só corrigir aqui, em demasia do território do Urucuia. E, de fato, o Urutu Branco deslocava-se para a Bahia, longe do rio de referência deles. Talvez eles tenham percebido qualquer alteração na psique do Rio Baldo, logo depois do pacto cáustico supostamente travado. Regina Pereira sublinhou o termo olhos de santo de madeira para descrever o semblante frio e indiferente de um dos urucuianos. Enquanto Silvia Helena afirma ter se encantado com o trecho em que Riobaldo derrama seu amor por Diadorim. Ao portanto que se ia conjuntamente, Diadorim e eu, nós dois, como já disse, homem com homem, de mãos dadas, só se a valentia deles foi enorme. Aparecia que nós dois já estávamos cavalhando lado a lado, par a par, a vai e vida inteira. Que coragem é o que o coração bate, senão bate falso. E o Márcio Lucena chamou a atenção para uma frase solta, que Reobaldo diz sobre os catrumanos. Sempre mereceram pouca história da gente. E ele destaca que esse Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, está contando uma história vista de baixo, porque ele está contando uma história da plebe brasileira, do homem pobre brasileiro, desse Brasil profundo, dos desvalidos, dos marginalizados, dos invisibilizados. Os catrumanos, neste contar, são os pobres dos pobres, são os miseráveis dos miseráveis, os catrumanos e o povo pobre do Sucruiú. Aproveite esse momento da memória para olhar brevemente para a nossa trilha percorrida e as coisas no porvir. O pacto fáustico, o massacre dos cavalos na fazenda dos tucanos, a lua luar, os mapas cartográficos do Paulo Salles e os relatos de suas expedições no território riobaldiano. Regina Pereira compondo mesa na Flipinda, Alexia assumindo uma cadeira na Academia Formiguense de Letras, a técnica do Blackout Poetry, a decisão de Riobaldo de traspassar a goela do dragão, o liso, o crescente acervo das memórias jagunças do Rosa da Palavra. Aí, só um destaque, são as pessoas que se propuseram pela primeira vez, né? Então, isso também foi importante, que novas pessoas também se propusessem a escrever as memórias, e foram memórias incríveis, só enriquecendo o nosso acervo. Deixa eu ver onde é que foi que eu parei. As comemorações pelos 70 anos do Grande Sertão Veredas, as movimentações em direção à Semana Rosiana, de 2026, as 100 últimas páginas do nosso romance, a promessa juramentada pela Jaguçama Braba de abraçarmos a próxima leitura, Corpo de Baile, ainda em 2026. Que coragem é o que o coração bate, senão bate falso. Travessia do sertão, a toda travessia. Bem. Pronto. Fiz uma memória breve. É o quê? Não ouvi. Foi boa para relembrar o que a gente havia parado. Sim, exato. Nesse momento, né? Nesse momento em que Riobaldo, já conduzindo o bando, mas assim, sem comunicar a ninguém os seus planos, só dando assim para o narratário e para a gente algumas dicas muito sutis, aí de repente ele decide
falassem de chofre, né? Depois que perdeu também os 5 urucuianos, né? E aí foram embora, debandaram, e ele não teve força para dizer fique, né? Deixou eles seguirem o caminho, como seguiram, de fato. E então, aí ele anuncia que o propósito é traspassar o liso, o que parece ser um pouco incoerente, né? Ou arriscado demais, na medida em que nós tivemos já uma outra tentativa que foi, de fato, fracassada, né? Uma tentativa que teve consequências muito perturbadoras dentro do bando. Mas, enfim, vamos fazer a leitura. Página 361 da Companhia das Letras e página 470, a Nova Fronteira, né, que a Kátia tem, né? 361, 361. Peraí. Alguém quer começar a ler? Começa exatamente onde? Começa em Senhor crê, sem estar esperando? Então eu posso começar? Pode. Saudade. Senhor crê, sem estar esperando, tal que disse. Ainda hoje eu mesmo, disso, para mim, eu peço espantos. Que é que me acuava? Agora eu velho, vejo. Quando cogito, quando relembro, conheço que naquele tempo eu girava leve demais e assoprado. Deus deixou. Deus é urgente, sem pressa. O sertão é dele. O que o senhor quer indagar, eu sei. Porque o senhor está pensando alto em quantidade. Do demo, se é como o corujão que se voa, de silêncio em silêncio, pegando o rasto mestre, o qual carrega em mão curva. No nada disso não pensei. Como é que pudesse? A invenção minha era uma. Os minutos todos, tivesse um relógio. Ao atravessar o liso Sussuarão, indo, fui ficando airoso. Por forma, como é que a gente rodeou outra volta, não se passando no Vespê e no Bambual do Boi? Nenhum de meus homens não tirou palpite desse propósito. Pasmo deles ia ser. Daí uns desconfiavam de se estar onde estávamos. De onde, perto dele, umas poucas 5 léguas, o desmenso, o raso enorme, por detrás dos morros. E a gente dava a banda da mão esquerda ao vão do oco e ao vão do cuio. Esses buracões precipícios, grotão onde cabe o mar, e com tantos enormes degraus de florestas, o rio passa lá no mais meio, oculto no fundo do fundo, só sob o bolo de árvores pretas de tão velhas, que formam um mato muito matagal. Isso é um vão. E num vão desse, o senhor fuja de descer e ver, ainda que não faltem as boas trilhas de descida, no barranco matoso escalavrado, entre as moitarias de Xaxim. Ao certo que lá embaixo dá onças, que elas vão parir e amamentar filhos nas sorocas, e anta velhusca moradora, livre de arma de caçadores. Mas o que eu falo é por causa da maleita, da pior, febre ali no oco, é coisa grossa mesmo. Terçã maligna, pega o senhor. A terçã brava, que pode matar perfeito o senhor antes do prazo de uma semana. No que, posso continuar? No que eu, no meu destino, não pensei. De Adorim, em sombra de amor, foi que me perguntou aquilo. Teobaldo, tu achasses que uma coisa mal principiada algum dia pode que terá bom fim feliz? Ao que eu, abirrado, reagi. Mano, meu mano, te desconheço? Me chamo não é Urutu Branco? Isto que hei de já, Maximê. De Adorim persistiu calado, guardou o fino de sua pessoa, se escondeu e eu não soubesse. Não sabia que nós dois estávamos desencontrados por meu castigo. Hoje eu sei, isto é, padeci, o que era uma estúrdia queixa,
e que fosse sobroso, eu pensei. Assim, ele acudia por me avisar de tudo, e eu, em quentes, me regendo, não detino. Homem, sei, a vida é muito discordada. Tem partes, tem artes, tem as neblinas de Siruí, tem as caras todas do cão e as vertentes do viver. O que na hora achei foi que Diadorim estivesse me relembrando de Medeiro Vaz não ter conseguido cruzar a travessia do raso. Mas Diadorim também não adivinhou meu espírito, pois por aquela conta mesma era que eu queria. Sobre o que eu era um homem em si, fantasia forra, tendo em nada aqueles perigos, capaz do caso, para vencer vitória aonde nenhum outro antes de mim tivesse. Respinguei dessas faíscas constantes. Eu não, o cujo do orgulho de mim, do impossível. Descia e subia a fumaça da noite. Esbarramos. Era uma curta vereda de uns brejos, buritizalzinho. Acendemos fogo. Aí mal dormi, fortíssimo no meu segredo. Meu primeiro sono, sim. O resto foi ondas. Reprazer cru dessa espiritação, eu ardia em mim e em satisfa contente, feito fosse véspera de uma patusqueira. As forças me amanheceram acordadas. Adiante da gente, o mangabeiral, depois o raso, aí o liso do Sussuarão, em fundo e largo, as 50 léguas e as quase 30 léguas das mais. Ninguém me fazia voltar a seco de lá. Aquela hora, eu só não me desconheci porque bebi de mim esses mares. Também eu não ia naquilo sem alguma razão, mas movido merecido. Por conta do Hermógenes, nossos dois bandos viajavam em guerra e contra-guerra, e desenrolando caminhos por esses gerais, cães se caçando. Só que o sertão é grande, ocultado demais. Então eu ia, varava o liso, ia atacar a fazenda dele com a família. Ovo é coisa esmigalhável, e há bem. Para vencer justo, o senhor não olhe e nem veja o inimigo. Volte para a sua obrigação. Mas eu dava as costas à cobra e achava o ninho dela para melhor acerto. Ao que esse não tinha sido o arrojo de Medeiro Vaz. O dia parava formoso, suando o sol, mesmo o vento suspendido. Vi o chão mudar com a cor de velho e as lagartixas que percorriam de leve por debaixo das moitas de Caculucage. O pessoal meu não devia estar com inquietação. Vi uma coruja, mas corujinha entortadeira, e coruja só agora mesmo é em centro da noite, quando dá para risã, e cuspi no branco leite de uma Maria Brava, que todas as sãs cheirosas florescia. Era a hora. Repuxei os freios, bem esbarrando. Equei os meus homens. Aqui, gente. Guerreiros em minha presença. Certo rebuliço, como todos vieram, para saber daquela novidade. Declarei a eles. Todos me entenderam? Em fila, as caras todas ficando iguais. Me seguissem? Ah, nenhum não tinha ar do que ia ser, e que fazia tantos dias eu tensionava. Nem João Gonhá, Marcelino Pampa, João Conclis, nem o Alaripe, nem Diadorim. Diadorim me olhou tremeluzentemente, de coragem, de disposto. Ele sim, mas os outros. Seria que medissem meu mor atrevimento? Era feito se eu estivesse alocado extenso. Porque o que eu estava mandando, nem Medeiro Vaz mesmo não teria sido capaz de crer. Eu queria tudo sem nada, aprofundar naquele raso perverso, o chão esturricado, solidão, chão aventesma, mas
sem preparativos nenhuns, nem cargueiros repletos de bom mantimento, nem bois tangidos para a carneação, nem bogóis de couro cru, derramando de cheios, nem tropa de jegues para carregar água, para que eu carecia de tantos embaraços, pois os próprios antigos não sabiam que um dia virá, quando a gente pode permanecer deitado em rede ou cama, e as enxadas saindo sozinhas para capir na roça, e as foices para colherem por si, e o carro indo por sua lei buscar a colheita, e tudo o que não é o homem é sua dele obediência? Isso não pensei, mas meu coração pensava. Eu não era o do certo, eu era o da sina, e nem enviei adiante nenhuma patrulha de farejadores, nem Suzarte, Nelson ou Kipes, que tapejassem, nem o tipote para trilhar e entender, ver se divulgava os socorros, alguma grota duvidável d'água. Se cada um valesse, cada um que me seguisse, agora vamos entrar para pernoitar lá dentro. Eu determinei. Só era se aviar, mas o menino Buricó, mal me ouvindo, falou: a gente, esse era o menino, eu não devia de mandar alguém conduzir o Gurigó de volta, para que em algum lugar seguro deixasse. No ar não fiz, senão porque era então que para tudo tinha vindo. Os outros não me cumprisse, eu havia de voltar lá, dar de mão de minha atenção. Nunca. Só melhor sozinho eu ia. Ia por meus brancos ossos, transe tempo que esperei a resposta deles. Dei a palavra, meus homens. A jagunço não despreza quem dá ordem de abradas. Se amanhã meu dia for, em depois de amanhã não me vejo. Antes de menino nascer, hora de sua morte está marcada. Teu destino, dando em data, da meia-noite, tu vivendo não passa. Porque os que diziam assim eram todos eles, secundando os cabecilhas, valentes que eram, e como foram se animando, ao que me obedeciam, ao meu melhor em redor. A gente andou no comum até o fim do grameal. Aí se esbarrava, frente a frente com o liso. Rede as ordens, a gente se moveu. Sol em glória. Eu pensei em Otacília, pensei como se fosse um beijo mandasse, soltando rédeas, entrei nos horizontes, aonde entrei na areia cinzenta, todos me acompanhando, e os cavalos vagarosos viajavam como dentro do mar. O Senhor vê e vê. Alguém ao alto me levou, alguém salvo a um seguinte. Águas não desmanchavam meu torrão de sal. Ah, nem eu tive incerteza em mente. Assim fomos. Aí eu em frente, adiante. As fortes braços de anjos sossegados. O digo, os outros, em passo, usufruíam, tinham da minha andraja coragem. Rasgamos sertão, sol real. Se passou como se passou, não refiro que fosse difícil. Essa vez não podia ser. Sobrelégios, tudo ajudou a gente. O caminho mesmo se economizava. As estrelas pareciam muito quentes. Nos 9 dias atravessamos. Todos, bem, todos, tirando um. Que conto! O que era? Que o raso não era tão terrível?
ou foi por graças que achamos todo carecido, não obstante no ir em rumos incertos, sem mesmo se percurar, de melhor em bom, sem os maiores notáveis sofrimentos, sem em errar ponto. O que era, no cujo interior, o liso do Sussuarão? Era um feio mundo por si exagerado, o chão sem se vestir, que quase sem seus tufos de capim seco, em apraz e apraz, e que se ia e ia, até não onde a vista não se achava e se perdia. Contudo que tinha tudo, os trechos de plano calçado rijo, casco que fere faíscas, cavalo repisa em pedra azul. Depois o frouxo, palmo de areia de cinza e sobre pedras, e até barrancos e morretes. A gente estava encostada no sol, mas com a sorte nos mandada, o céu enuviou, o que deu pronto mormaço e refresco. Tudo de bom socorro em As. A uns lugares estranhos. Ali tinha carrapato, que é que chupavam por seu humildinho viver. E achamos reses bravas, gado escorraçado, fugido, que se acostumaram por lá, ou que de lá não sabiam sair. Um gado que assiste por aqueles fins e que, como veado, se matava. Mas também 2 veados a gente caçou, e tinham achado jeito de estarem gordos. Ali, então, tinha de tudo, afiguro que tinha. Sempre ouvi zum de abelha, o dar de aranhas, formigas, abelhas do mato que indicavam flores. Todo o tanto de que sede não se penou demais, porque solerte subitamente, para um mistério do ar, sobrechegamos assim, em paragens, no que nem o senhor nem ninguém não crê, em paragens, com plantas. De justiça, digo também, uma regra se teve, sem se saber de quem foi que veio a ideia dessa combinação. Qual foi que a gente se apartou em grupos de poucos, jornadeando com a maior distância aberta, mas que, assim, como um avistasse qualquer coisa diversa, podia dar sinal, chamando os outros para a novidade boa. Eu que digo, mesmo, não era só capim áspero, ou planta peluda como um gambá morto, o cabeça de frade pinta-chorra, pinta-roxa, o mandacaru que assustava, ou o chique-chique espinharol, cobrejando com suas lagartonas, aquilo que em chuvas de flor dói em branco, ou cacto preto, cacto azul, bicho Luiz Cacheiro. Ah, não, cavalos iam pisando no quipá, que até rebaixado, esgarço no chão, e começavam as folhagens, que eram urtigão e aça-peixe, e os neves, mas depois a tinta dos gentios de flor bela azul, que é o anil trepador, e até essas sertanejas assim, e a Maria Zipe, amarelas, pespigue de orvalhosas, e assim asinha, muito melindrosa, flor, que também guarda muito orvalho. Orvalho pesa tanto, parece que as folhas vão murchar, e erva curraleira, e a quixabeira que dava quixabadas. Digo, se achava água, o que não em apenas água de touceira de Gravatá, conservada, mas em lugar onde foi córrego morto, cacimba d'água, viável para os cavalos. Então, alegria. Tinha até uns embrajados, onde só faltava o buriti, palmeira alalã, pelas veredas, e buraco poço, água que dava prazer em se olhar, devido que, nas beiras, o senhor crê, se via a coragem de árvores, árvores de mata, indas que pouco altaneiras, cimaruba, o anis, canela do brejo, pau amarante, o pombo, a gameleira branca,
como outro tempo se cantava, sombra só de gameleira na beira do riachão. Assim achado tudo e o mais, sem sobraço nem desgosto, eu apalpei os cheios. O respeito que tinham por mim ia crescendo no bom entendimento dos meus homens. Os jagunços meus, os reobaldos, raça de urutu branco, além. Mas, daí um pensamento que raro já era que ainda me vinha de fugida. Esse pensamento, então tive. O senhor sabe, o que me mortifica de tanto nele falar, o senhor sabe, o demo, que tanto me ajudasse, que quanto de mim ia tirar cobro. Deixa no fim e me ajeito, que eu disse comigo, triste engano, do que não lembrei ou não conhecesse, que a bula dele é esta, aos poucos o senhor vai crescendo e se esquecendo. Daí mesmo que, certa hora, Deadorim se chegou com uma avença. Para meu sofrer, muito me lembro. Deadorim, todo formosura. Riobaldo, escuta, vamos na estreitez deste passo? Ele disse, e de medo não tremia, que era de amor. Hoje sei. Riobaldo, o cumprir de nossa vingança vem perto. Daí, quando tudo estiver repago e refeito, um segredo, uma coisa, vou contar a você. Ele disse com amor no fato das palavras. Eu ouvi, mas mentindo. Eu estava longe de mim e dele, do que Deadorim mais me disse, desentendi metade. Só sei que no meio reino do sol, era feito parássemos numa noite demais clareada. Assim figuro. Dentro de muito sol, eu estava reparando uma cena, que era um jumentinho, um jegue já selvagem catingando, no limpo do campo caçando o que roer, assaz pelos cardos. Eu não tinha de tomar tento em coisa mais grave? Mire, veja o senhor, pica-pau voa e duvidando do ar. Que tal Zé Bebelo? Na hora me lembrei. Quando mal irado, ou quando conforme querendo impor medo a todos. Norte de Minas, o que bramava. E ele estava com razão, mas Zé Bebelo era projetista. Eu ia por meu constante palpite, usando de toda a ajuda que me vinha, mas prevenindo sempre contra o maligno, que o que rança, o que azeda, as traças dele são novas sempre, e povoadas tantas. São que nem os tins de areia grãoindo em areal. Então, eu não sabia? Quase que eu estava cogitando nisso, quando o homem rosnou. Quem ele era, digo, em qualidade. Um troncudo, pardais, genista, filho não sei de que terra. Assim, casta de gente? Não. Por meu bem, eu estava em todo o meu siso, até mais. Não faço caso, eu disse, isto é, pensei dizendo. Eu não queria somar com aquilo nenhum, porque cheirava ao cujo. Esses estratagemas, era do demo. Eu tirei um enredo, pois então, paz, me falei, não faço conta, me prometi. Eu estava em manhas, estive que estivesse no embalançar, em equilibrável. Fico tanto pensei, mas tudo era frisado ligeiro, feito cavalo que pressente fúria de boi. Aí escutei a voz dele tremia nervosa, como de cabrito, de maneira que gritou, a briga, um desfeliz. Levei os olhos. Quem o homem era, eu já sabia, ele se chamava Trecisiano, o bruto. Para falar com ele, só a cajado, eu sabia. Rebem que desconfiei do demo. Ali, esse Trecisiano era fraco de paciências. Ou será que estivesse curtindo mais cedo do que os outros? Segundo esse tremor de ventas, e pegou a malcar. Diziam que ele criava dor de cabeça e padecia de erupções e dartros. Estava falando contra comigo,
reclamando, gritou uma ofensa. Homem zuretado, embrasei os olhos. Eu, senhor de minhas inteligências, como fica dito. Eu estava podendo refletir em passo de jumento. Senhor, deixa o padre oferecer missa. Falei para mim mesmo. Eu queria tolerar, primeiro, porque o demo não era homem para mandar em mim e me pôr em raiva. Aí era só eu forçar a calma. Tente a dor. Depois, com palavras de energia boa, eu acautelava, evitando a gerimbamba. E daí repreendi esse trecisiano, revoltoso, próprio por autoridade minha, mas sem pau nem pedra. Que desse, chefe eu, o ó não me pilhava. Mas há quem diga, um faz, mas não estipula. O que houve, que se deu, que vi. Com a sede sofrida, um incha, padece nas vistas, chega, fica cego. Mas vi foi num átimo, como que por distraído. Num dividido diminuto, a gente perde o tino por 10 anos. Vi. Ele, o chapéu que não quebrava bem, o punhal que sobressaía muito na cintura, o monho, o mudar das caras. Ele era o demo. De mim diante, o demo. Fez uma careta que sei que brilhava. Era o demo, por escarnir, própria pessoa. E ele endireitou, pontudo, para sobre mim. Jogou o cavalo, o demo, em mim, danou-se. Como vinha, terrível, naquele agredimento de boi bravo. Levantei nos estribos. Errei. Ele nos luziu a faca, a fiafe e o rol de ódio, de enfiar e cravar, se debruçando para diante todo. Tirou uma estocada. Cerrei com ele. A ponta daquela pegou por um mau movimento nas coisas e trens que eu tinha na cintura e a tiracol. Se prendeu ali um mero. As asas que eu com minha quissé, a lambe leal, pajuezeira. Em dura mão, peguei por baixo o outro, encortei e recortei, desde o princípio da nuca, ferro ringiu, rodeando em ossos. Deu o assovião esguichado, no silesar o cano do ar, e mijou alto o sangue dele. Cortei por cima do Adão. Ele, outro caiu do cavalo. Já veio antes do chão com os olhos duros apagados. Morreu maldito, morreu com a goela roncando na garganta. E o que olhei? Sangue na minha faca, bonito brilho, feito um verniz veludo. E ele estava rente aos espinhos de um mandacaru quadrado, conforme tinha sido. Mas ninguém não vê o demônio morto. O defunto que estava ali era mesmo o Trecisiano. A morte dele deu certo. E era, segundo tinha que ser, e tinha de ser, portanto, que o demo não existe. As tramóias, armadilhas, nem nunca mais daí por diante eu quis pensar nele, nem no pobre do Trecisiano, que estava ali, degolau, que eu tinha. Um frio profundíssimo me tremeu. Sofri os pravores disso, da mão da gente ser capaz de ato sem o pensamento ter tempo. Somente todos me ganharam, me gabaram, com elogios e palavras prezáveis, porque a minha chefia era com presteza. Fosse de tiro, tanto não admiravam a tanto, porque a minha fama no gatilho já era a qual? A faca. Fiz. E do outro grupo, longe, mas que era o mais perto, da banda da mão esquerda, um escutou, ouviu e veio. Era o Giribibe, mocinho Giribibe, num cavalo preto galopeiro. De Adorim, tinha disparado tiro, só esmo, de nervosia. Dentro de pouco, todos iam ficar cientes da proeza daquele homem tão morto das beiras do corte, lá nele. A pele subia repuxada, a outra para baixo tinha descaído
tamanhamente, quase nas maminhas até. Deixava formado o buraco medonho e horrendo, se aparecendo a toda a carnança. Aí a Laripe esclareceu. Ao que sei, este era da Serra do Man, o de tão longe, o sapo leiteiro. Uns estavam remexendo nele. Não tinha um pelo nos peitos. Assim queriam desaliviar aquele corpo das coisas de valor principais. Do que alguém disse que ele guardava um diche, joinha, joiazinha de prata, e as esporas eram as excelentes de bom metal. Não turveei, morte daquele cabra era um ramo de suicídios. A modo que morreu, ele foi para os infernos, indagou em verdade o menino Girigó. Antes, o que era que eu tinha com isso, como todos me louvaram, sendo minha culpa a morte, isto sei, mas o Senhor me diga, meu Senhor, a horinha em que foi a horinha? Como é que o cego Borromeu garrou um fanhoso recitar pelos terços e responsos? Medo de cego não é o medo real. Diadorim me olhava. Eu estivesse para trás da lua, só aí que vi o sangue. Aquele em minha roupa, a pasta vermelha fétida, do sangue alheio que grosso me breava. Mal me alimpiei o queixo eu, desgostoso de sangue, mas deixava de sinal. Ah, não, pois ali me salteou o horror maior. Sangue. Sangue é a coisa para restar sempre em transe escondida, a espécie para nunca se ver. Será por isso também que a imensa mais é a oculta glória de grandeza da hoste de Deus no ouro do sacrário, toda alvíssima? E que mais venero? Com meus joelhos no duro chão. Por mais o corpo ali ficava para o ar do raso. Sumimos de lá, a de que tocávamos adiante. Viajadamente eu ia, desconversei meu espírito, até as aleluias, que como conto, aquele trecisiano tinha redobrado destino de triste fim de louco, pois nem bem 3 léguas andadas, daí depois a gente saía do liso como que a ponto. Dávamos com uma várzeazinha e um esporão de serra, chapadas, digo. Apeei na terra cristã. Se estava no para ver esses campos condreubais da Bahia. Adiante vim para pedir gole d'água, todo pacífico, no rancho de um solteiro. Esse deu informação de que 10 léguas em volta o povoal ia existindo sem questão. Somente seguimos. Dali antes, a gente tinha passado o Alto Carinhanha. Lá é que o rei diabo pinta a cara de preto. Onde chegados na aproximação do lugar que se cobiçava. Dado dia e meio, descrevendo no rumo, que certo achamos logo, se havia de ter a casa da raça do Hermógenes. Lei de que íamos dar lá, madrugada, pegando todos desprevenidos, em movível supetão. Pois o Hermógenes parava longe, em hora recruzando meus antigos rastros, estes rasgos ele não adivinhava. Aí era o meu contrabalanço. Choca mal quem sai do ninho. Ao que por isso não tardamos, não tivessem a primeira notícia da gente. Não se tomou nem um dia de fôlego. A trote e a chouto vencemos uma grande noite e demos lá no luzir d'alva. Abarcamos as condições do lugar em cerco, entendidos uns com uns, por meio de avisos, que eram
canto de acauã e assovio de macaco. Porque sempre eles deviam de ter alguns curimbabas na defesa, capangas e carabinas. Daí, só se esperou listrar da primeira barra e a ponta da manhã estremecente. Segundo nosso uso, demos fogo. Digo franco, feio o acontecido, feio o narrado. Sei, por via disso mesmo resumo, não glosso. No fim, o senhor me completa. Mas fazia tempo que não se dava combate. E o propor da gente era tribuzana, essas ferocidades assim. A casa da fazenda, aquele reto claro caiado, mas era um casarão acabando o tope do morrete, enganando, até parecia torta. Varejamos o total a tiro. Aí, e o que se gritava? Azurradamente. Aqueles que estavam lá eram homens ordinários, derreteram debaixo do pé de meus exércitos, o que foi um desbarate. Como que já estavam de asas quebradas, nem provaram resistências. Deles mal ouviam os tiros, e a gente, nós, estouramos para o centro, a surto, tugre, destrambelhando na polvarada, feito rodeio de vento. Assaz. Do que fiz, desisto. Todos não fizeram? Volvido, receei que Diadorim não me aprovasse, mas Diadorim concordou com os fatos, em armas, em frente. O que se matou e estragou de gente humana e bichos, até boi manso que lambia orvalhos, até porco magro em beira de chiqueiro. O mal regeu. Deus que de mim tire, Deus que me negocie a vez. Quem continua? De seguida, tochamos fogo na casa pelos 15 cantos mortos. Armou o incendião. Queimou de uma vez como um pau de umburana branca. E de lá saímos, quando o fogo rareou tardezinha. E na manhã que veio, acampou-se em beira d'água de sossego. A gente traspassava de cansaços e sobra de sono, mas, trazida presa, já em muito nosso poder, estava a merecida, que se queria tanto, a mulher legal do Hermógenes. Aquela mulher sabia dureza, riscava. Ela discordava de todo o destino. Assim, estava com um vestido preto, surrado, muito desbotado. Caiu o pano preto que tinha enlaçado na cabeça, e ela não se importou de ficar descabelada. Deixaram. Ela sentar, sentou. Nunca encurtou a respiração. Devia de ter sido bonita nos festejos da mocidade. Ainda era. Deram a ela de comer, comeu. De beber, bebeu. A curto, respondeu a algumas 2 ou 3 coisas e, logo depois de falar, apertava demais a boca fechada, estreitos, finos beiços. Mas falava quase assoviado. Figuro que não mascava fumo nem cachimbava, mas mesmo assim cuspia em roda. Mas não passava a sola do pé por cima para limpar o chão, como é de costume se fazer nessas condições. Adverti que estava descalça e assim devia ser fora do uso, de certo por causa da hora e confusão em que tinha sido pega. Se arranjou para ela par de alpercatas. Ela soubesse que não se pertencia com a gente. Aceitou meu olhar, seca, seca, com resignação e inquieto ódio.
pudesse, até com as unhas dos pés me matava. Enrolou a cara num chale verde, verde muito consolado, mas eu já estava com ela, com os olhos dela para minha memória. Magreza na cara fina de palidez, mas os olhos diferiam de tudo. Eram pretos, repentinos e duráveis, escuros secados de toda boa água. E a boca marcava velhos sofrimentos. Para mim, ela nunca teve nome. Não me disse palavra nenhuma, e eu não disse a ela. Tive um receio de vir a gostar dela como fêmea. Meio receei ter um escrúpulo de pena. Certo, não temi abrir razão de praga. Muito melhor que ela não carecesse de vir. Ser chefe, às vezes, é isso. Que se tem de carregar cobras na sacola sem concessão de matar. E ela ficava assim, embiocada, sem semblantes, com as mãos abertas, de palmas para cima, como se para sempre demonstrar que não escondia a arma de navalha ou porque pedisse esmola a Deus. Lembro dessa mulher como me lembro de meus idos sofrimentos. Essa que fomos buscar na Bahia. Pronto, termina aqui nossa leitura. Excelente, né, esse trecho. É um trecho que tem umas descrições bem poéticas da natureza, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma descrição de uma brutalidade inacreditável, que é o assassinato do Tarcisiano, né? Quer dizer, o Riobaldo mata, o Urso Branco mata o Tarcisiano de uma maneira brutal, assim, brutal mesmo. E ele descreve isso com todos os detalhes, né? De uma maneira muito impressionante. Mas vamos lá, está em aberto. Mas, ô, Sandro, Oi. Duas coisas. Uma me chamou a atenção, as palavras usadas, né? Bem complexas, né? Eu fico pensando Guimarães Rosa lá com o caderninho dele, né? Agora, pelo que eu entendi dessa morte do Cristiano, eu esqueci, que ele mata, me deu a ideia que ele não mata conscientemente. Ele mata pensando que talvez fosse o Demo, fosse o outro. Eu acho que ele só se deu conta que era o tal... O Tarcisiano. Tarcisiano, depois, entendeu? Não me deu a sensação que ele matou com crueldade, essas coisas. Me lembra até uns contos de Schnitzler, que um dos contos era o cara vai correndo atrás do outro, quando chega lá já está alguém morto, e ele quer pegar o cara da frente, mas era ele mesmo que matava, entendeu? Sim. Interessante, mas é algo a pensar. Agora, a parte das palavras, né? Muito interessante, muita coisa que não... Eu acho que a descrição que ele faz aí quando ele mata é um conhecimento de médico de aula de anatomia, fazendo dissecação lá, porque né, ele descreve tudo, né, só um médico poderia descrever com essa precisão, né? Como é que a faca cortou de tal a tal, passou no cano até chegar até no pomo de Adão e o sangue jorrando. É muito interessante. Ele diz assim que o sangue mijou longe, né? O bicho do sangue, né? A gente visualiza tudo isso, né? E ele diz assim da cor a cor aveludada do sangue, né? Porque o Guimarães Rosa, duas coisas. Ele participou da Revolução de 32. 32, Ele esteve na frente de combate, né? Esteve na trincheira. E ele era médico da polícia também. Então, ele deve ter visto muita coisa feia, né, no longo da vida dele.
com o médico. Eu queria falar um pouquinho também. Só tem perguntas. Eu não tenho tanta certeza assim nessa passagem. Me parece que há um jogo assim na narrativa, me parece, que nos deixa pensar uma coisa e é outra. Como tem aquela tudo é e não é, não é? É o liso do Sussuarão, completamente diferente do outro que o Medeiros Vaz vai tentar passar e não vai, não é? Tem até vida, tem até carrapato, né? Tem carrapato, tem vida. Então, aquilo é e não é, é mágico, porque ele passa, ele atravessa, não é? Ele atravessa e ele fica com aquela consciência de que alguém está ajudando ele ali. É como se ele estivesse recebendo uma dádiva do diabo que ele não quer, mas, ao mesmo tempo, ele quer passar. Por isso que o diabo vai fazendo você crescer e você vai esquecendo das coisas que ele está te dando. Né? Depois chega o boleto. Depois vai chegar o boleto, né? A gente sabe disso. Mas, assim, é tão mágico isso aí, essa travessia, né? As coisas que ele vai vendo em forma de vida. E esse assassinato também é uma coisa mágica. É como se ele tivesse uma lente, que ele estivesse vendo o diabo ali, aí depois que ele mata, ele fala, não, é só o... É só o Tarcisiano mesmo. Quem morreu mesmo foi o Tarcisiano, não foi o diabo. O diabo nunca morre mesmo. Pois é, o diabo não morre, né? Mas é tão mágico isso, né? Que nos deixa naquela dúvida, né? Mas se não tem o diabo, como é que ele conseguiu passar ali? Como é que tinha vida? Como é que da outra vez não tinha? E aquela terra cinzenta. É uma terra, mas é uma terra meio de endiabrada, né? Os espinhos. Eu acho essa passagem tão desafiadora dentro do livro, não é? É um outro liso, né? É um outro liso. Eu pensei nessas coisas de fantasias que você cria, né? E depois você vai se deparando de uma maneira diferente à medida que tem alguma coisa dentro de você também vai modificando. Achei uma coisa concreta, aquela vegetação existe, o carrapato existe, os animais existem. Mas talvez ele não enxergasse, só enxergasse um outro liso, né? Não, a da outra vez não tinha. Não, é porque da outra tentativa, na primeira tentativa, realmente era tudo seco. E nessa agora, até choveu. Né? Sol. Quer dizer, houve um abrando, né? Um abrandamento, aliás, né? nessa travessia, que levou 9 dias, né? Levou 9 dias, quer dizer, não foi uma travessia simples e fácil. Foi longa, mas ela foi totalmente favorável a Riobaldo. O que a Silvia Damasceno está dizendo é que há, então, algum elemento aí do mistério, algum elemento, alguma força oculta que permitiu que essa travessia, dessa vez, sob a chefia do Urutu Branco, redundasse no sucesso, né? Então, me parece que é isso, né? Só o Urutu Branco poderia conduzir essa travessia. Na outra, não era ele que o conduzia, era Diadorim. Secretamente era Diadorim, porque quem estava no comando era Medeiros Vaz, mas foi sugestão de Diadorim que manteve segredo. Só lá para as tantas é que Riobaldo descobre que foi Diadorim que tinha sugerido, o que para ele era impossível, né? Mas agora não. O que o Riobaldo queria era mesmo o impossível. Ele queria o impossível. E ele conseguiu esse impossível. Possível, né? Eu queria registrar só o agravante, que ele diz no início que ele não planeja nada. Ele não planejou nada, ele não teve estratégia, não teve nada. Então, ele não atuou como chefe. Aquilo realmente como se fosse uma coisa mágica, como se fosse alguma coisa de misteriosa que estivesse ajudando. Né? Porque ele nem planejar, ele planejou. Ele não levou as mulas com comida, não levou remédio, não levou nada. Ele entrou naquilo ali com a cara e a coragem, só achando que ele mandava. Né? É incrível como essa narrativa, ela meio que repete aquela primeira travessia, porque logo quando eles vão entrar, do mesmo jeito que na primeira vez, eles enfrentam o Mangabeiral, né? Ou seja, uma área de transição
que ainda tem muitas mangabeiras, né? Muitos pés de mangaba, né? E aí essa é a área de transição, porque não tem as árvores altas, né? As árvores vão ficando mais baixas. A mangabeira é um arbusto, né? Depois essa vegetação vai ficando rareada, né? Na outra vez ele diz assim, as árvores eles levantavam as saias, né? Que as sombras ficavam menores, rareadas, cada vez mais, né? Então, ele vai fazendo uma descrição meio que paralela. Aí ele vai dizendo, dessa vez não levamos os burros, não levamos mantimento, não levamos nada, não, o planejamento foi tudo o contrário do que tinha sido na primeira vez. Mas, Sandra, o trecho que eu li, quer dizer, que eu tentei ler naquela noite fatídica, depois ele também não se preparava, ele saiu 2 vezes sem se preparar, tanto que eu fiz lá umas interpretações, né? Mas ele também, eu me lembro perfeitamente que ele também saía de supetão, não se preparou. Mas de onde? De que trecho? Quando foi a minha parte do Rio Baldo. Não, é porque, assim, a gente está se reportando àquela primeira tentativa, quando ele estava sob a chefia do pai. Quando ele se torna Urutu Branco não planeja, Urutu Branco vai no impulso. Isso. É uma chefia carnavalesca. Tem um momento também. Patrícia, vamos fazer um tempinho, Patrícia, diga aí. Tem razão. Então, eu já tinha dito da outra vez, né? Mas esse Riobaldo aí, ele tá uó, né? É uma chefia desvairada, não é mantimento, não quer saber de nada, completamente louco, cego, surdo. Tomado pelo dedo. Pois é, ele não ouve a declaração de amor que Gadorim tentou fazer a ele, né? Ele perdeu uma oportunidade imensa ali, porque ele está desvairado com essa coisa da vontade de poder e essa coisa É uma coisa bem interessante. Uma coisa que eu fiquei pensando é esse sucesso dessa expedição, se a gente pode atribuir a Deus ou ao Demo. Pois é. Acho que tem umas horas que ele fala Deus, não sei o quê, que chegou no lugar santo e tal, enfim. Fala de Deus, mas eu não sei. Mas é uma coisa mágica, é uma coisa mágica. Com certeza flertou com o realismo mágico aí. E outra coisa, assim... Que Deus é Demo. Deus é Demo. Outra coisa para terminar que eu pensei, que eu observei aí, é que essa mulher do Hermógenes, né? Porque... João Goiá, Medeiro Vaz, Sou Candelário, Zé Bebelo, ninguém tem família. Repare que ninguém, não tem a mulher, não tem filho, não tem família, tem nada. Apenas Hermógenes tem mulher e filhos, que desde da outra travessia eles querem pegar a mulher e os filhos do Hermógenes. E ele tem uma mulher, né? E teve até uma passagem que perguntaram se Hermógenes não gostava de mulher, eu acho que faz tempo. E Riobaldo pergunta, ele não gosta de mulher porque ele não vai ver nem as prostitutas, né? Porque os homens, nesse romance, esses homens todos que eu falei, ou a maioria deles, vão às prostitutas. Mas aí o Hermógenes não vai. E até ficam dizendo, será que ele não gosta de mulher? Na verdade, ele tem família, ele é o único que tem família. Isso é uma coisa que fica encasquetada assim com isso. Porque ele fez isso? Deixou esse desumano, esse Hermógenes com uma família e com uma mulher. E, aliás, é confessada por Riobaldo. Riobaldo é triste, viu? Olha pra mulher e já ela tá apresentável. Acho que ela foi bonita, não, ela ainda é. Mas ela odiava ele. Depois eu pegava essa aí, um negócio meio... Ela odiava ele, a esposa odiava o Hermógenes. Sim, ela odiava. Mas ela vai dizer isso lá na frente, ela não diz isso agora, né? Lá na frente ela diz. É isso. Não quer dizer que o Hermógenes não tenha outras mulheres, amantes, por exemplo, prostitutas, porque aí ele fala de procurar a mulher na lei, né? A mulher dele na lei. Certo. A mulher legal do Hermógenes. E ela por algum motivo, não quer dizer que os outros não tivessem. Tanto que Joca Ramiro tinha até uma filha, né, que se tornou de Adorim. Então, assim, nem as mulheres casadas ali estavam livres desses abusos, né? Sim, sim. Ele mesmo diz, né?
Ele teve medo de cobiçar essa mulher, que ele estava odiando, mas também queria fazer essa maldade, essa crueldade. Márcio, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Bom vê-los. Bom reencontrá-los. Igualmente. Mas eu queria destacar esse trecho que a Patrícia falou aí, en passant, né? Isso que Diadorim fala para ele. Riobaldo, o cumprir de nossa vingança vem perto. Daí, quando tudo estiver repago e refeito, um segredo, uma coisa vou contar a você. Uhum. A gente, que punhal no coração. Demais. Né? Demais. Que coisa E triste. ele não teve um pressentimento. Não teve Meu um Deus, pressentimento. coisa triste. Não tem. Muito triste. Ai, Adriana, isso mesmo, eu fiquei presa aí, Adriana. Ai, que bom que você falou. Também no pedaço que a Silvia leu no trecho. Gente, O anterior. Mas ele estava obcecado para cumprir o destino, a vingança, né? Ele estava obcecado em cumprir a vingança. E essa vingança não era dele, era de Diadorim. Sim. Por amor a Diadorim, ele tomou para si essa vingança. Ele tomou para si a vingança, quer dizer, matar os assassinos do Joca Ramiro. Não era algo dele. Então, mas ele tomou para si por amor a Diadorim. Mas essa decisão cega ele completamente, até na hora tão fundamental que é essa declaração de amor e esse segredo. Né? Era o outro segredo, que já tinha dito um segredo, né? O meu nome não segredo do nome, exatamente. Do nome. Quando estivermos só nós dois, é Diadorim, por Diadorim que você me trate. Aí agora esse outro segredo que ia contar, e claro que evidentemente era o grande segredo, todo mundo sabe, né? O grande segredo que hoje não é mais segredo nenhum. Alguém dizer para você assim, eu tenho um segredo para te contar, e a pessoa não parar, não conta agora. Agora. Comigo não façam isso. É incrível. Mas assim, a maneira como a cena acontece, a gente, de fato, aceita que tinha que ser desse jeito mesmo, né? Ele estava cegado mesmo pelas circunstâncias, né? Que tinha definido. Ele ficou cego, né? Isso aparece na página 363. Opa! Diz assim, eu não era o do certo, eu era o da sina. A página 263, tá? 363, não? 363, eu não era o do certo, eu era o da sina. Sim. Tinha que cumprir, mas não era o que pensava. Né? Justo. Encontrei. Lá na frente ele fala também, né, na 366, eu estava longe dele. Né? Então, é isso, ele era um estado aí, né? Agora, é interessante porque ele, quando lembra disso tudo, até o fato de lembrar, né, ele lembra com sofrimento, né? Então, ele fala, para meu sofrer, muito me lembro. Então, o fato de ter perdido essa oportunidade, né, também faz ele sofrer quando ele conta de ler dessa passagem. Né? Ainda nessa página 366, continuando, do que Diadorim mais me disse, eu desentendi metade. Sim. Isso é tão humano, não é? Todos nós passamos por isso, às vezes, que as pessoas dizem, e a gente desentende mais tarde que vai entender. A gente ouve, mas não escuta. Ouve, interpreta alguma coisa segundo aquilo que você está pensando, interpreta, guarda com você. O outro interpreta outra coisa, né? Isso também me chamou atenção aqui, esse desencontro, né? Desencontro,
Como o É muito desencontro lindo essa da pedra, né, Adriana? Quando ele entrega a pedra para Isso, Diadorim, isso. Diadorim, É isso né, aí. expressa. Dizem, Aí agora parece que ele que não está ouvindo, né? É é. impressionante. E de medo não tremia, que era de amor. Hoje sei. Hoje sei. Impressionante. E a Impressionante. capacidade de Diadorim, naquele momento, já olhar para adiante, né? Porque às vezes a gente está tão envolvido numa coisa e só naquilo, não consegue Só pensar no naquilo. que vai ser depois. Então, Exatamente. o Diadorim, E mais tarde que a gente se dá conta. sim, Dá conta. mas Né? Que eu a vejo gente que não consegue ver na totalidade, né? A gente vê parcialmente. Né? E eu depois vejo é que tem uma... que Diadorim, muito embora imersa naquela situação de guerra, né? naquela travessia dura ali, já conseguia olhar para frente, já ver um futuro e falar assim, olha, no futuro, quando tudo isso acabar, eu vou te contar uma coisa. Então, já parece assim que já tinha um pensamento além mesmo, né? Mas, olha, Que não acontece que o Riobaldo, na primeira tentativa de travessia do Liso, naquele desespero todo de todo mundo, ele diz algo para si mesmo, que é uma profecia. Ele vaticina, ele fia, viu, Silvia Damasceno? Ele fia, ele traça o destino, a moira dele. Ele diz: se eu sair daqui com vida, eu abandono o jaguncismo e vou atrás de Otacília, me caso com ela e vou ser fazendeiro. Ele diz isso lá na primeira travessia. E é tudo isso que vai acontecer. É tudo, é só isso que vai acontecer na história todinha. A moira dele toda é essa. Já está ali colocada. Tá naquela primeira tentativa. Aí não tinha jeito dele. Como é que ele ia agora? Claro que teve um momento que ele chamou de Adorim e disse: vamos sair daqui, para que a gente levar adiante essa vingança? Não vai trazer o Joca Ramiro de volta. Vamos embora, vamos abandonar isso. Vamos viver umas terras, eu e você ali e tal. E de Adorim não quer, porque está obcecada também. A obsessão de Adorim com a vingança, né? É isso que faz. E de Adorim é aquela coisa, tanto amor quanto ódio, no mesmo peso. Então, não enxergava mais nada. E o Riobaldo, nesse momento, não percebe, não tem a sensibilidade para perceber o toque que Diadorim estava dando, né? É que Diadorim resolveu falar justamente no momento que ele teve um pensamento. Na página 365, ele diz assim, mas daí um pensamento, que raro, já que ainda me vinha de fugir desse pensamento. Mas daí um pensamento, então, tive, que foi o pensamento do demo, né? O que está acontecendo aqui? E, para mim, foi um espanto muito grande, não, mesmo da outra vez que eu li, esse assassinato do Tressisiano, né? Porque ele teve chance de matar outras pessoas naqueles episódios que passaram aqui. E não matou. E não matou. Ele titubeou até o final e resolveu, assim, mesmo com receio de ser mal visto, porque é um chefe que não mata, né? Ele não mata, mas aqui ele mata e dessa forma, assim, absurda, né? Sangue para todo lado. Os animais que eles mataram, os animais inocentes. Não é? Sim, esse aí é aquele outro momento, né? Acho que dá para a gente comparar, dá para a gente analisar separadamente, mas é interessante isso que a Silvia Damasceno trouxe sobre os animais que eles matam na fazenda lá. Mas só para reforçar um pouco isso que a Adriana está comentando, que ele, de repente, se entrega a esse furor e mata de maneira estúpida e violenta, coisa que ele não fez em outros momentos. Porque, se vocês estão lembrando daqueles momentos, né, ele desconfiava que o demo talvez estivesse querendo montar em cima dele, ele não queria ser montado pelo demo, então ele saía, né, tentava encontrar formas de enganar, de engambelar o próprio demo.
né? Aí Sandro, mas criaram- a circunstância aqui é outra completamente diferente. Sim, Ele estava, o cara veio em cima dele com a faca É. na mão. Não era É. essa mesma situação anterior, que o Sim. sujeito estava com a eguinha lá e eu vou matar Neguinha, aquele. Então, aqui a Verdade. circunstância é outra. Não tem. É verdade. Ele foi atacado aqui. Ele se Ele defendeu. vai lá e mata. Ele se mata e defendeu. mata bem matado. Bem matado. Nossa, mas é uma coisa assim. Minha dúvida é se Ele mata cruelmente. ele é o Graciano. Diga-se Entendeu? assim, Né? Ele não só se defende, ele mata cruelmente. cruelmente. É tomado de furor. Se Não, vocês... e depois que ele mata, ele ainda fala assim: um frio profundíssimo me tremeu, sofri os pavores disso, da mão da gente ser capaz de Isso. ato, sem o pensamento ter tempo. Perfeito. Isso, pulsão. Perfeito. 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 Para dizer que ele estava inconsciente quando fez aquilo, que ele está tomado, Sim, né, pelo furor. Essa frase é muito interessante, é muito importante. Lembra do assassinato dos cavalos? Como eles sofreram? Agora ele fala até que os animais magrinhos, eles mataram o animal sem necessidade de matar. Pois então vamos falar sobre isso, mas só um minutinho para dizer que o nome Tressisiano compõe aquela lista, a primeira lista que aparece com nomes do demônio, do demon. Aí um desses nomes é o Tressisiano. Ele diz assim, né? Um Tressisiano, né? Aí a gente tem que guardar. Por que está usando esse... Por que está falando Tressisiano para se referir ao demon? Porque ele considera que foi o demon ali, né? O demon presente ali. Só para informação, tem mais no início do livro, né? E você está se referindo... Sim, é logo nas primeiras páginas que ele começa a falar dos nomes do demônio, do demo, né? E que as pessoas, o povo, de maneira geral, não gosta de dizer o nome demônio, então inventa outros nomes para substituir, né? Aí diz aqui, ó, o rincha-mãe, sangue doutro, isso na página 14, muitos beiços, o rasga embaixo, faca fria, o fancho bode, que também é um jagunço, né? E que ele mata também, um Tressisiano, o azinhavre, o Hermógenes. Então, muito dessa lista aqui de nomes que fazem referência ao demônio são nomes de personagens que a gente vai ver e que são personagens que estão dentro de uma situação de ameaça, né? E ele sente como se fosse um demônio. Agora, vamos para essa provocação da Silva Damasceno. Eles chegam na fazenda e está tudo fácil para eles. Está tudo fácil, porque os capangas não estão fortemente armados, não são preparados, qualificados para isso, porque eu acho que o Hermógenes pegou os melhores homens para botar no seu grupo e saiu sertão afora, né? Então, deixou a fazenda com poucos homens, poucas armas, e os homens não eram muito qualificados. Pelo menos assim eu entendi na narrativa, né? Então, quando eles chegam ao massacre, e Riobaldo mesmo diz, ouvi poucos tiros da parte deles, né? E mesmo assim a gente foi para cima, eles foram para cima e atiraram em tudo, mataram os homens, mataram os animais, até os animais mais mansos, ou seja, eles foram tão cruéis quanto Hermógenes, o bando de Hermógenes, lá no episódio do massacre dos cavalos, né? Foi. Então, covardia. Mas eu acho que eles tinham que fazer isso, porque senão o Hermógenes não sairia da toca, entre aspas. Sim. Eles tinham que agir da mesma forma que eles agiram, porque agora ele deu um chacoalho, vamos dizer assim, né, na situação. Ele fez isso na casa dele, então ele vai ter que reagir de alguma forma, né? É como se ele tivesse... realmente, essa perspectiva que a Silvia Helena está apresentando, quer dizer, o bando meio que profanou a casa, né? Sim. Não só retirando a esposa legal, a mulher legal dele, mas
profanando todos os cantos da casa, com muito sangue. Não, a casa dele, né? Que era realmente a casa dele. Ele foi no coração mesmo ali. Né? Botou fogo. Né? Botou fogo na casa. E botou fogo. Aí, novamente, aquela imagem, né, Regina? Que para uma fazenda, uma grande fazenda pegando fogo até as cinzas, como a casa do Medeiro Vaz. O Medeiro Vaz toca fogo na própria casa, como também no conto Nada e a Nossa Condição, que é quando o tio Mano Antônio toca fogo na sua casa grande também. É interessante. Márcia? Olha, uma casa incendiada, né, Márcia? Uma casa grande, né? Não sei se é, de fato, uma casa dessas fazendas que o Márcio tem ficado em alerta, né? Atento, né? A cada uma dessas casas grandes e o que elas podem representar, mas... Sandro, eu até concluí o artigo, né? Mandei lá para o IEB, né? O artigo sobre os fazendões, ficou até extenso, ficou com 19 páginas. Ótimo. Mas a fazenda, que é a do Hermógenes, eu não consegui concatenar no texto. Sim. Porque a leitura que eu estou tentando fazer, que eu fiz do Grande Sertão Veredas, é que Guimarães, de certa forma, dialoga com a nossa história e com alguns críticos canônicos ensaístas do século XX, como Oliveira Viana, Gilberto Freire, Caio Prado, né, e Sérgio Buarque de Holanda. Então, tentei articular a história e o ensaísmo na obra de Guimarães, olhando o que eu chamei de o recado da Casa Grande, o recado das casas grandes no Grande Sertão. Aí, assim, eu consegui encaixar, por exemplo, para mim, São Gregório é uma apologia do jagunçismo. A Sempre Verde há uma tentativa de conciliação entre o moderno e o arcaico. A Nhanva é um sopro de modernidade, tá? Tucanos é uma arqueologia da escravidão. A Barbaranha as tramas das alianças políticas, do compadrio, né, com seu Ornelas. A fazenda do seu Abão, as fazendas do seu Abão é a dinâmica da economia, né, que ele economizava até com o sol, tá? Então, eu consegui articular várias fazendas, só que essa do Hermógenes, não. E na leitura de hoje, eu tive uma ideia. Na leitura de hoje, imaginando que a fazenda do Hermógenes é do Hermógenes, né? Então, assim, o Hermógenes encarna uma espécie de violência que eu fiquei pensando que é uma violência gozo. Porque, vamos dizer que numa guerra a violência é necessária, você está se defendendo, mas o Hermógenes é aquela violência absoluta, né? Ele faz um exercício da violência, como ele diz assim, deixa o cara amarrado que eu quero sangrar que nem porco. Aí eu fiquei lembrando de Gilberto Freire, que ele fala de um sadismo dos donos de engenho, até de moleques que ficavam brincando com crianças, dando chicotada. Aí eu tive uma ideia de que a fazenda do Hermógenes talvez represente essa dinâmica da violência gratuita da colonização brasileira, né, da colonização portuguesa, tá? Nessa tentativa que eu estou fazendo de articular esses fazendões. E, por extensão, pensei em Joca Ramiro e consegui linkar a São João do Paraíso com a idealização do jaguncismo, né? Porque Joca Ramiro é aquela coisa da idealização, não sei o que lá. Então, depois eu mostro o texto para o grupo, mas ficou... Mas essa ideia mais um dado... A violência gozo é bem interessante. Dá para ser um artigo a mais, né? E essa expressão, né, de uma violência gozo, né, de um mal absoluto, entendeu? Que é a ideia do demo, né? Isso, mais um dado a mais aí para a fazenda do Hermógenes, é que ele fala, não é nesse trecho, mas ele fala antes, que a fazenda era para lá do Rio das Fêmeas, e ele vai lá pegar a mulher do Hermógenes. Né? Mais uma inscrição de um elemento violento. Esse Rio das Fêmeas existe, está na Bahia, no norte da Bahia, perto
perto de Barreiras, por ali. Aí eu queria destacar duas coisinhas rápidas. Uma delas é essa coisa da linguagem, né, do nosso amigo, que é incrível, né? O cara fala em desmenso, o raso enorme. A coisa não é desmedido, não é imenso. É, na verdade, desmedido e imenso simultaneamente, né? É incrível. E a outra que eu lembrei de Mossoró e do Recife, que ele diz assim: o dia parava formoso, suando o sol. Que a gente está numa fase que está assim, o clima, né? Recife, né? Lembrar que Recife é Recife, né? Calor da bobônica, né? Tá quente, apesar da brisa, tá muito quente. Outra coisa que eu queria comentar é aquela frase que diz assim: Zé era projetista e eu ia por meu constante palpite. Aí aqui é aquela dinâmica, né, que alguns críticos apontam que Guimarães Rosa encarnou processos históricos dentro do Grande Sertão. Então, assim, o projetista como aquele cara que pensa uma modernidade de Araque para o Brasil. Ele diz, vou estrear pontes, escolas, remediar a saúde do povo. Zé Bebelo tem um palavrório moderno, né, de uma modernidade que tentava... Guimarães Rosa escreve esse texto, né, pensando nos anos 40, 50, que é a Era Vargas, que se tinha muitos projetos modernos para o Brasil. Lembrar que Guimarães Rosa era amicíssimo de Juscelino Kubitschek, né? Ele era comensal de Juscelino Kubitschek. Eu estava lendo que Juscelino Kubitschek, quando não tinha ninguém para almoçar, aí mandava a mensagem para o Itamaraty e pegava Guimarães Rosa no carro oficial e eles iam almoçar. E Juscelino Kubitschek é o cara da modernidade, né? Então, Zé Bebelo como o cara da modernidade e Riobaldo como o cara do palpite, ou seja, o cara que age com o coração, que age com a intuição, que age ao arrepio da lei, de uma legalidade, né? Uma coisa mais Sérgio Buarque de Holanda, cordialidade, tá? Interessante. O Márcio, falando nessa modernidade, tem uma coisa aqui que eu achei muito interessante, agora é que eu me toquei. Tem um trecho aqui que ele fala assim: para que eu carecia de tantos embaraços? Pois os próprios antigos não sabiam que um dia virá quando a gente pode permanecer deitado em rede ou cama, e as enxadas saindo sozinhas para capinar a roça, e as foices para colherem por si, e o carro indo por sua lei buscar a colheita, e tudo que não é homem é sua. E hoje é o que está acontecendo. As colhedeiras hoje não tem mais operador, é tudo por GPS, elas vão sozinhas, colher e volta, vão fazer, não tem. Isso é verdade. Entendeu? A visão futurista dele aqui é exata, chegou. Em verdade, esse trecho, para mim, remete a Aristóteles, sabe, Paulo? Aristóteles tem um livro, que agora eu não me lembro qual deles, em que ele fala, assim, meio que defendendo o sistema de escravocrata, né, da época, né, que ele falava assim, talvez um dia haja em que a flauta toque por si só, sem precisar de um homem que a faça, né, tocar. Então, talvez um dia a flauta toque por si só. E é isso que a gente vê muito hoje, né, os processos autômatos, né, e mais do que só os processos autômatos, num ponto em que nós chegamos hoje, esses processos autômatos associados com a inteligência artificial, o que se chama de inteligência artificial, que são também processos extremamente complexos e velozes, né, que talvez apontem lá para frente, mas para frente não muito distante, não só um processo autômato, mas um processo autônomo das máquinas, né? Ou seja, hoje elas vão lá, porque foram programadas para assim fazer, mas num processo autômato,
Talvez máquinas mandem máquinas tomem decisões lá na frente. Em função de uma série de, vamos dizer assim, de complexificação das tecnologias criadas por nós mesmos. Mas não deixa de ser muito interessante esse trecho. Quando eu reli agora, eu fiquei, olha o Guimarães, indo para o passado e para o futuro. Foi para o passado e foi para o futuro. Foi para Aristóteles e foi para o futuro próximo nosso. Quer dizer, o futuro dele, né, que ele não percebia isso, porque, quer dizer, ele escreveu em 56, no final dos anos 50, né, esse romance, mas ali apenas estava se pronunciando a era da informática, né? Então, nós estávamos no começo da era da informática, que é o que hoje nos cerca de maneira avassaladora, né? O virtual, o digital, o virtual, o algoritmo tomou conta de nossas vidas e também dos processos produtivos. Tem Antônio e tem Regina Pereira, viu? Deixa só um comentário. Só uma coisinha rápida. Só uma coisinha rápida. Eu não vou saber citar o canto agora para vocês, da Ilíada, mas tem um canto em que Hefesto vai para a oficina dele. Eu já esqueci isso. Ele vai para a oficina dele. Ele é o deus da forja. Sério. E ele chega lá e há criaturas, todas de metal, iguais a mulheres. Ele vai na barriga delas, aperta um botãozinho, isso está lá, e elas começam a trabalhar. Isso está na Ilíada Odisseia. Essa ideia, ó. Olha aí. Eles começam a trabalhar. A ideia do primeiro robô está lá. Eu vou ver a passagem, a gente vê na próxima vez. Ele aperta na barriga dessas criaturas iguais a mulheres. Ele aperta assim e elas começam a trabalhar. Deixa eu Pronto. fazer um comentário. Depois, quando puder. Eu não posso prometer isso, porque meus livros estão todos encaixotados. Eu não tenho como me procurar dos meus trechos. Eu trago da próxima vez, eu trago esse texto para você. Esse eu acho que é o texto mais antigo que fala de robô. É da Ilíada da Odisseia. Pronto. O Antônio e a Regina. Ô, Sandro, deixa eu falar uma coisinha bem rápida. Esse trecho que Paulo citou é quase um decalque de uma heresia indígena condenada pela Inquisição no século XVI, chamada santidade, que lá eles falam da terra sem mal. Você lembra da utopia indígena da terra sem mal? E na terra sem mal, que não há velhice, não há doença, também não há trabalho. Isso é uma utopia que eu acho que está em quase todas as culturas, né? O não tripalho, o não trabalho. Então, é quase um decalque da santidade, entendeu? Essa que os portugueses perseguiram e mataram muito índio, muito indígena, principalmente na Bahia, no século XVI. Que ótimo. Antônio, agora, e depois a Regina Pereira. Comentar brevemente, era quando vocês estavam sobre aquela desordem, falando da organização do Riobaldo para atravessar o liso do Sussuarão, né? Parecia uma coisa meio aleatória, meio maluca e tal, mas parece que tem uma certa... difícil. Tá ruim aí? Está tudo cortado. E agora, melhorou? Está falando aí que a gente vai ver. Bom, vou tentar. Não, tem um trecho que ele mostra que, apesar dele parecer assim uma coisa meio aleatória, ele tem uma esperteza, né? Que é quando, acho que foi o trecho que a Sandra Chain leu, que ele fala que o Hermógenes parava longe, em horas recruzando meus antigos rastros. Estes rasgos ele não adivinhava. Aí era meu contrabalanço. Choca mal quem sai do ninho. Quer dizer, apesar de não parecer uma coisa que ele estava... Não é tão desorganizado assim, né? Então tem... Era só isso que eu queria comentar. E eu, aproveitando aí o momento, fazer uma pergunta aí para você, Sandro. Você, em outros momentos, você falava da figura que o Riobaldo e Diadorim tinham uma analogia com o que era lunar e solar. Você poderia me relembrar aí como é que é? Quem que é o solar e quem que é o lunar? Sim, tem.
Porque o lunar, muitas vezes, é da esfera do feminino, né? E o solar do masculino. Mas o lunar é mais Riobaldo ali no começo, e Diadorim é mais solar. Certo. Mas, e agora, ele diz aqui assim, né? Que ele estava por trás da Lua, né? Ele estava mais no solar. Sim. Vamos dizer assim, no agir, na ação, e não na passividade. Né? Porque vocês lembram daquele momento que eles se conheceram na travessia do São Francisco? O Riobaldo garotinho, né, tinha adoecido gravemente, a mãe fez uma promessa e ele foi curado, então ele tinha que esmolar. Então, o Tesalho vai dizer isso, que o Riobaldo ali estava regido por forças que eram forças da passividade, né? Aguardar que o mistério o cure. E enquanto que o menino Reinaldo estava regido por forças ativas, né? O padrinho, que era o pai, o tio, né? O meu tio que foi comprar o arroz, tal, que a esposa do meu tio faleceu, quer dizer, o tio era o pai. E a tia falecida era a mãe, evidentemente, né? Então, quais eram as forças que regiam a vida do Reinaldo? Eram forças ativas da ação, era o homem que plantava, era o homem que negociava, era o homem que fazia coisas, que decidia, e enquanto Riobaldo vivia na passividade. Então, ele era mais lunar e Reinaldo de Adorim era mais solar. Eu perguntei porque durante essas nossas férias, essas nossas longas férias, aí a gente pegou para ler o banquete lá do Platão, e aí tem um trecho de Aristófanes, que ele está falando, eles falam sobre o amor, né? Aí estavam falando sobre a origem do ser humano, aí tinha os andrógenos. Sim. Aí ele dizia que o homem com homem era solar, mulher com mulher era terra. Olha aí. E o andrógeno, quer dizer, que seria o homem e mulher seria lunar. Aí eu disse, nossa, será que é isso? Lunar é de Adorim, que é o andrógeno? Mas não, quer dizer que o lunar nesse caso da analogia que você tinha mencionado, é Riobaldo, né? E o solar seria de Adorim. Mas é bem interessante ir atrás disso, novamente, né? Que é de fato, né? No banquete do Platão, ele fala sobre esses andrógenos, né? Que depois, na mitologia, né? Na concepção, aí Silvia Damasceno pode dizer com mais força, essas figuras andrógenas, elas foram cindidas, né? Partidas, e aí eles viviam no mundo procurando a sua outra metade, né? E tal. E essa própria noção de sexo, né? A palavra sexo meio que vem disso, porque me parece, né? Que é seccionar, né? Algo de dividir, de seccionar algo, né? Então, essa noção. Mas era isso, Antônio. Tem a Regina e tem a Sandra. Regina. São duas coisas só. Sobre essa falta essa porra louquice, né, que foi essa travessia, né, sobre a falta de tática do Riobaldo, né, que tem um trecho são dois trechos que tem uma coisa bem marcada, que ele fala, que ele está falando, né, que ele vai atacar a família do Hermógenes, ele fala, e essa falta de tática, para vencer justo, o senhor não ore nem veja o inimigo. Volte para a sua obrigação. Mas eu dava as costas à cobra e achava o ninho dela para melhor acerto. Aí depois ele fala, depois que ele captura, ele fala, ser chefe às vezes é isso, que se tem de carregar a cobra na sacola sem concessão de se matar. E aí ele vai E aí ele compara a mulher com a cobra, né? E ela ficava assim, enviocada, sem semblante, com as mãos abertas. Aí ele passa da cobra para a mulher do Hermógenes. E aí tem
Aí tem uma outra coisa que na verdade, é um trecho que eu achei muito, nossa, eu achei muito lindo, muito poético, que ele fala, quando eles vão, né, fazer a travessia, ele fala, sol em glória. E eu pensei em Otacília, pensei como se um beijo mandasse, soltando rédeas, entrei nos horizontes, aonde entrei, na areia cinzentas, todos me acompanhando. E aí essa imagem é magnífica. E os cavalos vagarosos viajavam como dentro do mar. Nossa, esse trecho eu achei assim... Acho que é o trecho mais lindo da travessia, né? Tem várias descrições, mas esse trecho, ele, para mim, ficou muito, muito marcado. É isso. Às vezes eu penso, Regina, que o Grande Sertão vai ser lido daqui a 1000 anos, sabe? Como a gente volta para ler a Odisseia de não sei quantos 1000 anos, né? E a gente, eu penso, sabe, da beleza tão profunda, daqui a 1000 anos, quando... Cada textinho, né? Sabe assim, coisas, trechos que estão tão profundos, que permitem digressões filosóficas tremendas, com grandes desdobramentos para o entendimento do passado da humanidade. O passado que é o presente nosso hoje, né? Mas imagine daqui a 1000 anos, forças interestelares, entre galáxias, movimentações entre galáxias, mais do que só simplesmente computadores, mas uma sociedade pós-computacional, com altas tecnologias, e o planeta Terra nem exista mais, talvez, e aí chega esse livro nas mãos dessa pós-humanidade, e eles vão dizer assim, com uma saudade imensa, poxa, os seres humanos fizeram isso. Foram capazes disso. Capazes dessa coisa poética, como aquele animal era tão contraditório, né? Que eram capazes de destruir, como destruíram o próprio planeta, mas eram capazes de produção de uma maravilha que nós hoje, 1000 anos depois, não somos capazes talvez de entender tudo com tanta profundidade. Aí os arqueólogos futuristas, né? Olhando, que são arqueólogos, mas são pós-humanos, não são totalmente humanos, né? Aí eles vão dizer, poxa, quando éramos mais orgânicos do que somos hoje, produzíamos coisas tão poéticas. Tão bonitas, tão bonitas. Tão lindas. Até para olhar para os carrapatos, a miudezazinha do carrapato. Era a ideia dele, né? Ele falava, eu escrevo para durar pelo menos 700 anos. Né? Quer dizer, 700 anos está dentro desse escopo aí do pós-modernismo. Do juízo final, né? Nós já iniciamos esse processo de eclosão do pós-humano. Nós já temos pós-humanos, nós já convivemos com a pós-humanidade, só que ela não é predominante, mas ela em breve será, porque a pós-humanidade é que vai dominar o planeta nos seus fins, e quando o planeta se destruir, a pós-humanidade continuará existindo em algum outro lugar. Trump está aí para isso mesmo, né? Ele já está colaborando, ele já apertou o primeiro botão. Para destruir a humanidade. Pois é, o Grande Sertão... O Trump é um grande filho da puta, mas tem os outros todos, que também, o do Irã essa santidade que todo mundo tem que chorar porque ele morreu, também não é assim. Claro que tem outros interesses ali, muitos interesses... Eu fico só pensando nessa pós-humanidade, dizendo assim, e aqueles animais brigavam por conta desse líquido gosmento preto que incendiava, né? Que loucura! Eles faziam todo tipo de atrocidade uns com os outros por conta dessa gosma preta, né? Incandescente. Enfim, né? Que loucura. Mas o Irã fechou o Estreito de Hormuz, viu? O Estreito de Hormuz está fechado. Vai jogar, é evidente. Regina, tem mais alguma coisa, Regina? Não. Aí a Sandra Chaim.
Eu queria só chamar uma coisa que... uma coisa que... Peraí, Sandra, um minutinho. Pronto. Era isso que eu ia pedir para o Paulo desligar o microfone. Pronto. Estava dando microfonia, mas agora não está mais. Pronto, pode ir. Estava dando microfone. Então, aqui na 368, eu achei interessante que quando ele está refletindo sobre o que ele fez, né, sobre a morte que ele provocou, ele dá um sinal, porque ele começa a falar, né, sangue é a coisa para Só um minutinho. Estar sempre em entranhas escondida, a espécie para nunca se ver. Será por isso também que imensa mais é a oculta glória de grandeza da hóstia de Deus, o ouro do sacrário, toda alvíssima, e que mais venero com meus joelhos no duro chão. Então, me deu parece que ele está sinalizando aqui o que ele é hoje, esse que está contando a história, né, como é que ele se penaliza daquilo que ele achou que foram... Não estou ouvindo agora. Não, agora não está mais ouvindo, não. A gente não está ouvindo. Não sei o que aconteceu. Já estava cortando, né? Deve ser problema com a internet. Pode ser. O microfone está ligado, está aberto. Talvez se o Paulo desligar a câmera, talvez... Né? Não, mas... Porque o microfone dela está aberto, né? Ela está falando e não funciona. Tá bom. Então, não sei. Sandra, agora o microfone dela apareceu. Tinha aparecido fechado. Aberto, mas está aberto. Porque quando está fechado, ele... Aí, agora está fechado. Eu vou fechar o meu microfone rapidinho, que eu vou mandar uma mensagem aqui para o síndico do condomínio. Peraí, uma emergência condominial. É o meu computador. Acho que é o microfone dela que não está funcionando, parou de funcionar. Ele fechou o microfone. Está fechado o seu microfone. Fala junto de Paulo, aí resolve. Gente, eu estou mandando uma mensagem aqui para o síndico, por isso que eu fechei meu microfone, mas podem conversar aí. Não, eles não ouviram nada. Vou falar aqui, sim. Pronto, estou aqui do lado. Aqui está bem melhor. Mas, então, o que eu queria chamar a atenção é aquele trecho em que ele relembra o que fez, e aí fala do sangue que fica entranhado, e aí depois ele vai falar a oculta glória de grandeza da hóstia de Deus no ouro do sacrário, toda alvíssima, e que mais venero com meus joelhos no duro chão. Então, isso me chamou a atenção, como parece que ele está dizendo para a gente como ele vive hoje, né, em termos enfim, de se penalizar e de buscar esse sacrifício, né, do ajoelhado no chão e rezando e tal. Então, me pareceu um dado do Riobaldo que hoje conta a história, né? Era isso. Uma mudança sutil do tempo da narrativa, né? Exatamente. E a outra coisa que me chamou a atenção é, enfim, a parte médica, né? Quer dizer, ele, lá na 367, ele coloca que o Tressisiano padecia de erupções e dartros. E é interessante, porque dartros também é erupção, é um tipo de erupção de doença crônica. Então, ele usa
parece que ele reforça, né? De duas formas, ele está falando a mesma coisa. Era isso. Eu, como leigo, né, não conseguia fazer essa relação, essa correlação. Mas, de qualquer maneira, ele gosta muito de enfatizar uma ideia pela repetição, né? Ele usa muitas formas de ênfase. Posso falar E uma delas é a repetição. Diga, Adriana. Não, é que esse episódio da invasão da casa do Hermógenes me lembrou muito uma história que eu ouvi uma vez, uma história real, né? Lá do Congo, na época que chamava Zaire ainda, que era colônia da Bélgica, né? Eu tive uma professora de francês nascida lá, e ela contou que ela era criança na época que houve a independência, né? Quer dizer, do colonizador, e disse que as tribos, ou algumas tribos, pessoas de lá, elas vinham assim em hordas, queimando tudo que vinham pela frente, né? Matando bicho, matando gente, queimando tudo. E foi uma época que essa pessoa que eu conheci, se perdeu da família, dos pais, dos irmãos, porque ouviu contar assim, olha, foge, dá um jeito, e fugiu todo mundo, cada um para um canto. E ela, muitos anos mais tarde, já adulta, encontrou a irmã, que tinha perdido nessa ocasião. Então, assim, uma coisa de dominação mesmo, né? De invasão, de queimar tudo, de matar bicho, não importa, né? Realmente destruir para poder tomar posse. É uma história triste. Sim. Uhum. Gente, eu queria, assim, já pela hora, né, encerrar somente com a leitura de um trecho na página 362 dessa nova edição da Companhia das Letras, e que ele diz assim, eu acho tão bonito, tão belo assim: a vida é muito discordada. Tem partes, tem artes. Tem as neblinas de Ciro Ruiz, tem as caras de Portugal e as vertentes do viver. Belíssimo isso, né? Belíssimo. Eu acho que eu vou pedir para a Mariana fazer um cartazinho, fazer um card desse para eu colocar lá no nosso grupo. Isso é muito lindo. Discordada, Belíssimo demais. As vertentes do viver. Cadê a foto da gente? Quem vai cuidar disto? Cuidar de quem? Da foto. Já estou cuidando. A foto. Espera aí. Vai lá. Prontos? Pronto, está todo mundo. Cadê a Maria? Cadê a Luzia Ferrão? Cadê a Edna? Cadê a Vanderleia? Aí, sorria. Você vai sair na foto. Mais uma. Mais uma. Peraí. Um belo recomeço para a gente, né? 2026, firme e forte, com coisas belas, com coisas lindas, com trechos maravilhosos, como esses todos, né? Sorriam. E com boas reflexões, né? Muito bem. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.